pensar, né, se nós formos verificar esse tipo de relação, né, o que é esse relacionamento sugar, né? São aqueles relacionamentos com conotação de namoro, onde um cara mais velho ou uma mulher mais velha também, tá? Porque existem os sugar daddy, né? Que são os papais com açúcar, e as sugar moms, que são as mamães doces também aí considerados, que são pessoas mais velhas que buscam com relacionamentos com pessoas mais novas em troca de uma contrapartida financeira. É estranho, né, a gente trazer esse tipo de coisa, parece um sinal, e a gente tem aqui muito uma questão quando a gente começa a estudar sobre se isto é ou não a legalização da prostituição. Então, o que a gente pode trazer? Na realidade, o que eles querem é normatizar um tipo de relacionamento mais leve, de uma maneira mais geral, alguma coisa que justamente não faça vínculo econômico. Então, para isto, se assinaria um contrato entre esta pessoa mais velha com esta mais nova, dizendo que é um relacionamento onde existe uma contrapartida econômica, porém que não faria vínculo para efeitos patrimoniais, em caso de rompimento desse tipo de relacionamento, que não faria, né, questões patrimoniais, e que também não representa um vínculo afetivo a ponto de ser parado no judiciário dentro da área de uma família, de vara de família. Só que assim como a gente tem lá a história do contrato de namoro qualificado, se ele é ou não, né, o que é o namoro qualificado, se ele é ou não uma união estável, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nesse tipo de relacionamento, um dos quesitos, inclusive até tá, que o INSS traz para dependência, né, para considerado como união estável para recebimento de pensão, é a dependência econômica. Então, se você tem um contrato assinado, porque nesse tipo de relacionamento a gente vai discutir aqui um pouquinho, nesse tipo de contrato, se existe um documento firmado dizendo de uma relação, te diz de uma dependência econômica, como que você pode dizer que não existe? Será que não vai fazer efeitos para partilha de bens, ok? Será que não vai fazer efeitos para sucessão? Pode ser. Mas será que não fará um efeito, por exemplo, para questões previdenciárias? Existiu até aí uma grande questão no STF, que ainda não está resolvido direito, sobre isso, afastando do direito de família, mas acrescentando no direito previdenciário. E aí a gente começa a dizer uma coisa, brechas de lei. Mas eu quero trazer alguns dados curiosos. Existe um site de relacionamento, assim como a gente tem os sites, né, para namoro, existe um sites para relacionamentos sugar, né? Então, o que é esse site de relacionamento sugar? Ali vai ter um cadastro de mulheres e homens, os dads com as babies, ou as moms com os babies. Para quê? Para fazer o cruzamento de informação. Ou seja, quando eles entram dentro desse site, eles já sabem que aquele tipo de relação vai existir. Qual é aquele tipo de relação? Ela ou ele, mais novo, mais nova, apresentando, né, entrando com a sua beleza, com o seu charme, com a sua companhia, e aquele outra pessoa em relação ao quê? Ao status financeiros. E aí a gente foi pesquisar para trazer para vocês, e tem umas coisas bem interessantes, né? Olha lá, tentativa de legalização da prostituição. Já discuto 2 minutos com você, Lu. Deixa eu só terminar. Fui ver dos deres. A gente pensa, quando a gente vê isso, a gente começa... Na minha cabeça vinha um homem acima de 50. Um homem acima de 50, 55, quase seus 60. Não é. A idade média dos sugars desse programa, 40 anos. Então, se a gente pegar aí, é o cara que provavelmente tem dinheiro, saiu de um relacionamento, provavelmente deve ser divorciado, ou um solteirão daqueles que não quer dividir patrimônio, não quer entrar num relacionamento sério ou união estável, um namoro qualificado muito maior, mas ele quer a companhia da pessoa mais nova. Então, a idade média desses deres de 40 anos, com um patrimônio em torno de 8 milhões, ok?
Patrimônio de 8 milhões não é um patrimônio, tá, gente? Eu não tô falando da realidade brasileira, mas não é um patrimônio exorbitante. Aqui em São Paulo, alguém que tem em torno de 3, 4 apartamentos já é alguém com isso, tá? Mas é uma pessoa que a gente vê que tem uma independência financeira, ok? As babies, ideia de média 25 anos, tá? Então é aquela idade que já não é mais a menininha de 18, pode ser que ocorra isso, né? A partir da maioridade, mas é a mulher, a jovem de lá, média 25 anos, que ganha em torno de 8 mil reais. Agora, se esses 8 mil reais, isso não traz em nenhum lugar os dados, tá? Se esses 8 mil reais está ligado diretamente à mesada que ela recebe, não sei. Ou se é, por exemplo, porque trabalha em alguma coisa e tem esse tipo de renda e os sugar daddies entram, neste caso, como uma complementação dessa renda, tá? Qual é o objetivo nesse caso? O que esse sugar daddy oferece para essa sugar baby? A gente vai falar do homem porque é muito mais fácil, né? A gente vê esse tipo de relação. É bem menor, tá? Enquanto é bem menor, a gente dos casos femininos, né? Nessa situação de sugar mommy. Eu tô lendo, tá, gente? Porque são muitas informações, são muitos dados. Eles normalmente se propõem a bancar o aluguel, os estudos, as prestações desses estudos em atraso. Muitas vezes, então, a gente vê que o perfil, provavelmente, da mulher é aquela que começa uma faculdade e não consegue, muitas vezes, se bancar por uma questão aí de vida mesmo, de custo de vida. Então, eles acabam trazendo bolsas, roupas e tratamentos estéticos. E aí, eles trazem dentro disso, que é aí que eu começo já a pegar dentro do perigo, né? Da linha muito tênue por um relacionamento, aí vai com conotação familiar, seja ele união estável, seja ele um namoro qualificado, ou até mesmo, né, o que passará depois para um casamento, porque pode ser colocado também a busca de apoio emocional. E aí, dentro do nosso direito de família já desde 2002, com essa evolução toda que a gente teve, principalmente nos congressos que a gente vai trazendo, afetividade. E aí, quando entra afetividade, entra relacionamentos humanos, passa a ter todas as outras questões. Dentro desse, chama Universo Sugar, esse programa, é uma plataforma, existem cadastradas 650 mil babies, ou seja, tem 650 mil mulheres cadastradas, das quais tem um dado que 150 mil já possuem contratos sugars em vigência. Existe um daddy para cada 7 sugars. Então, nós temos aqui praticamente 100 mil homens para essas 650 mulheres. Então, são dados, assim, ao meu ver, reveladores, por um lado, principalmente questão de renda. Sim, a gente imaginava que a renda seria alta, mas para mim, uma das grandes surpresas foi a idade dos daddies. A outra questão, para mim, é a quantidade de mulheres cadastradas. Existe aí realmente, tá, Luciana, um movimento dizendo se isto é ou não é a substituição do antigo book rosa, né, que eram aqueles books que existiam nas casas noturnas, onde existe um catálogo de mulheres a serem ali, vamos dizer, prostitutas de luxo, passíveis, né, assim, de manter relacionamento, onde tinha. Existe um movimento de perguntar se também não é a legalização da amante, entendeu? Se já não é a legalização da amante. Então é bem complicado isso. E aí a gente começa a ver os perigos dentro do jurídico, né? Então, se for considerado amante, se for considerado um relacionamento, obviamente vai ter essa consequência jurídica, financeira, patrimonial. Então, por isso, eles insistem, né? Principalmente se veem esse relacionamento, vem desse site, em que seja formalizado um contrato. E aí a gente que já pensa, tem tanta coisa diferente, a gente já fala, existe aí um levantamento se tem uma validade ou não um contrato de namoro. Se tem ou não uma validade esse contrato de namoro. Se a gente já tem dúvida sobre um contrato de namoro, imagina o que a gente diz da segurança jurídica de um contrato de uma relação sugar. Não existe ainda nenhum não, né? Mas ainda não tem nenhuma repercussão geral, eu não achei nenhuma jurisprudência, somente essa questão do STF
na questão da amante, né? Que a gente, isso já é mais uma questão previdenciária, se a amante recebe, reconhecimento de duas uniões estáveis. Não existe nenhuma jurisprudência fixa ainda falando de algum caso, se isso partiu para considerado de união estável ou não. Este contrato pode ser, sim, registrado em cartório, ser feito ali com cláusulas, provavelmente uma declaração sem valor econômico, que é o nome, né, declaração sem valor econômico, é o mesmo documento que a gente assina de união estável. Esse é o nome oficial do documento, né? Então ele não tem, mas ali a gente vai colocar, então vai ser colocado regras, que a pessoa vai receber X%, que dentro daquela união a dependência econômica está restrita aquilo, pode ser que seja por um tempo, e o que eles dizem, né, que a diferença, isso seria um namoro mais leve, mas que não é considerado contra legalização da prostituição, porque não tem a troca do favor sexual, né, não é o pagamento pela troca do favor sexual. E aí a grande questão é, Fábio, será que esses relacionamentos são só relacionamentos mãozinha dada, passeio, viagens, passeios, restaurantes, como todo mundo diz, proporcionar ao outro uma vida de luxo, sem que rola nada? Será que a questão, né, do envolvimento sexual, né, de manter ali um relacionamento independente de qualquer coisa, isso tira a caracterização da união estável? Né? A dependência econômica. E aí eles dizem, o que sempre a gente lê, traz nessa questão toda, é sobre a transparência desse tipo de relacionamento, né? Que isso tem que ser deixado muito claro. Então eles falam assim, que dentro disso tem que trazer o que quer, quando quer, condições do querer. Só que aí eu pergunto o seguinte, existe uma transparência? Eu tenho um contrato sugar, certo? Eu tenho um contrato sugar e eu tenho a transparência deste contrato com a pessoa. Eu falo com a pessoa, tá? Eu vou falar pra baby o que eu quero, como eu quero. Então é assim, é o cara que mora fora, vem pra São Paulo, um fim de semana que ele tá no mês, ele tá em São Paulo, ele sai, ele diz que isso representa, ele vai dar um cartão dependente, um cartão pré-pago pra ela de R$5.000 por mês pra ela bancar as compras, as coisas que ela quer, ou ele deposita diretamente na conta dela e tal, né? Então ele disse como quer, quando quer e tal. Só que aí esse casal começa a fazer o quê? Se envolver, começa a sair, tem um círculo, ou ele sai com ela no círculo de amizade dele, de conhecidos, tal, tá sempre junto, toda semana tá lá, todo dia tá lá. Cada vez que ele vai para o meio social, leva ela para um jantar de empresa, aqueles jantares de fornecedores. E aí, existe uma transparência entre os dois. Combinado? Tá, todo mundo acompanha o meu raciocínio? Vamos ver, vai se manifestando. Que hoje, quando a gente não faz live com alguém, dá a sensação que tá falando sozinho. Então, assim, existe uma transparência entre eles. Pode ser que exista, inclusive, um documento. Mas e essa transparência perante os terceiros? Né? Será que ele chega para todo mundo e apresenta, essa daqui é minha sugar baby? Será que ela chama ele de daddy na frente de todo mundo? E aí, diante de terceiros, existe uma publicidade de um relacionamento, existe uma clareza, existe uma durabilidade, né? Uma duração mínima, uma constância, existe lá, né, a questão da terceirização, existe uma dependência econômica. Existe porque em alguns contratos existe a fidelidade dele colocar assim, olha, sai, mas só comigo, ok? Ou seja, se eu pegar você fazendo o serviço, acabou o contrato ali. Existe ali uma fidelidade, ela só sai com ele oficialmente, ou quando faz as coisas não dá. E aí, todos esses requisitos que eu acabei de falar são os requisitos de uma união estável. Pode ser que entre eles exista um contrato, mas ela fala, olha, ele me obrigou a fazer, eu dependia, estava passando necessidade, precisava, tal, veio com essa oferta, a gente legalizou porque o cara tem dinheiro, eu não conseguia fazer de outra maneira, e aí, eu vim, coloco, tô lá tendo um contrato, só que ela arruma tipo 3 testemunhas para entrar numa ação dizendo que a união estável tem todos os requisitos, fotos deles em redes sociais, tem a dependência econômica, ela prova tudo, contrato de aluguel dela está, por exemplo, no nome dele, e aí? Ela não é uma união estável? Vai ou não vai fazer efeitos patrimoniais? E aí, dentro de um contrato desse,
abrangente. Óbvio que você não fala em regime de bens, porque não é a natureza desse contrato que você está falando. Você não pode trazer um regime de bens num contrato desse que você está dizendo que não tem natureza, né, familiar, de relacionamento, que não tem justamente uma ligação de bens. Vamos supor que vai e dá isso. União estável sobre o quê? Comunhão parcial de bens. E aí, desses 8 milhões que é o patrimônio médio, o cara construiu 5, vamos colocar nos últimos 2 anos, porque ele criou uma startup que estourou. O que acontece? Meia-ação. E aí? Como fica esse tipo de contrato? Será que o juiz vai entender que o contrato todo tem? E você, como advogado, que garantia que você dá para o seu cliente, né? De que garantia que você vai dar para o seu cliente de que esse contrato tem 100% de garantia econômica de que aquilo não vai ser união estável? Não dá. A Sugar Baby consegue um advogado bom, consegue um advogado legal, entendeu? Consegue um advogado legal. Pega alguém que desenvolve uma tese. Eu vou falar, vai me dar trabalho, hein, depois. Para rebater, para dizer que não, trazer a exposição das partes em relação a isso tudo, né? Até onde, e é por isso que eu te falo, né, a exposição, porque eu acho que duvido, né, que chegue alguém dizendo, ó, esse daqui é minha sugar, esse daqui é meu sugar. Complicado, né? Eu acho que é a exposição, e aí cabe danos morais, né, família dela, como fica. Então são relacionamentos bem complicados. O que a gente tem que vir, né, o que a gente tem que começar a pensar, que é até vou soltar um Reels agora à noite, sobre os tipos de relacionamento que as pessoas estão desenvolvendo ao longo desses dias, né? Dentro de um medo tão grande, né, onde tudo contratualiza. Então a gente está contratualizando namoro, a gente está contratualizando união estável, a gente contratualiza casamento, né? Cada um tem o seu documento oficial. Pensando no quê? Né? Em mundos de aplicativos novos, onde você vai, conhece alguém no relacionamento. Que tipo de relacionamento? Né? E aí começa, sabe? Isso dá um efeito patrimonial, isso dá um efeito de situações, as pessoas não querem se relacionar de uma outra maneira e vão enfiando, e aí a gente cada vez com relacionamentos mais rasos, mais contratualizados, cada vez mais as pessoas têm vontade de viver um romance de verdade, de ceder, de cegar. As pessoas não sentam, não conversam, não explicam. Se você, aí eu falo, né, eu tenho trazido isso. Se você chega, pergunta, isso a gente trouxe agora umas outras 2 lives atrás, nem lembro de qual delas fala, que se as pessoas vêm e te perguntam, poxa, a gente vai se ver no fim de semana, não sei o que, o outro já surta, já acha que tá pegando no pé. As pessoas estão querendo conquistar a liberdade dentro dos relacionamentos a todo custo, tá? Óbvio que ninguém entra num relacionamento já pensando em separar. Quando você casa, você não entra pensando em separar. Quando você vai morar junto, você quer que aquilo dê certo. Mas assim, sabe? Como advogado tem que falar, né? A gente tem que contratualizar porque tá ficando. As pessoas deixam de ter palavras, as pessoas deixam de ter as coisas, porque, sabe, cada um perdeu a noção do papel em que exerce na vida do outro, dentro de um relacionamento, responsabilidade emocional, responsabilidade dentro disso tudo. E como que fica, né? Como que fica isso tudo? Muito complicado. Então, a contratualização de um relacionamento nesse naipe, desse tipo, né? Um contrato sugar, o que é esse tipo de relacionamento? Né? Será? Por que existe? Aqui não estou fazendo julgamento de valores, tá, gente? Cada um sabe da sua vida, cada um sabe, mas é a contrapartida financeira em relação ao quê? Né? A minha companhia tem um preço, né? A companhia do outro tem um preço. Eu preciso pagar por um tipo de relacionamento. Eu preciso pagar eu tenho que ter, né, um tipo de relacionamento desse para poder viver, entendeu? Complicado, né? A gente começa a ficar, de certas maneiras, com insegurança. E traz insegurança jurídica pra gente também, nós, advogados. Porque a gente começa a criar tese. Eu lembro de um juiz da Penha que eu fui colocar um negócio, que ele falava assim pra mim: quando o judiciário quando a legislação não trazem, os advogados estão inventando legislação.
E aí a gente fica nessa, né? A gente fica nessa, esperando o quê? A contratualização dá errado para abrir uma brecha judicial, processual? Não aguento, entendeu? Para mim é uma questão bem complicada. Deixem aí perguntas, vão comentando. Lu, a Lu é boa, né? A Lu é boa. É bem isso, né? Dá mais uma cara de união estável disfarçada, um contrato de namoro meio complicado, né? Pega, não pega, ponho, não ponho. Teoricamente diz que se não tá na legislação, se não precisa, que deveríamos ficar quietos, né? Diante disso. Será? Eu vou falar, entre todas as coisas, ao meu ver jurídico, de todas as situações, eu ainda contratualizaria. Já que eu vou entrar numa dessa, eu contratualizaria. E aí eu vou falar aí, eu sempre trago esse filme, ele tem várias vertentes a respeito de algumas coisas jurídicas interessantes, fora, eu não vou nem entrar na questão, mas 50 Tons de Cinza é um filme que traz relacionamento abusivo e tal, mas ele começa fazendo com ela um contrato, que ele fala que não vai encostar nela, enquanto não tiver um contrato assinado, onde ele coloca todas as condições do tipo de relacionamento que ele quer, né, que é aqueles relacionamentos sádicos e tal. Então ele traz todas as regras e ele fala, enquanto você não assinar o contrato, a gente não pode ter nada. É mais ou menos isso dentro de um relacionamento sugar. É trazer isto dentro dos Estados Unidos, a contratualização lá é bem livre, é uma coisa, o relacionamento entre as duas, a autonomia de vontade entre duas partes supera qualquer legislação, né? Tanto que lá eles só têm a autonomia é superior, não existe legislação, eles são de um outro formato jurídico. Aqui é isso, é trazer, nesse caso, a contratualização desse tipo de situação. Combinado? Gente, falar sozinha é chato. Fala comigo mais um pouquinho, assim eu consigo. Entrou o Henrique, tudo bem, Henrique? O Henrique trabalhou comigo, tá falando pra ele agora há pouco no direct, que é tão bom a gente ver gente que trabalhou conosco, nos acompanhando. Trabalhei com o Henrique, acho que há uns 7, 8 anos atrás. Eu não lembro de que cidade que ele é, eu acho que ele é de Recife, salvo engano. Depois só confirma aí pra mim, Henrique. Ele mora em Recife, passou um tempo aqui em São Paulo, engenheiro e tal. Então é bem isso. Então é pensar só se esse tipo de relacionamento é o ideal e diante de uma brecha é melhor ter um contrato e a gente discutir isso do que deixar rodar com uma dependência econômica sem nenhum tipo de contratualização para depois ter que discutir. Então é melhor talvez levar para uma natureza civil, para uma natureza previdenciária do que trazer para a área de família numa união estável. Combinado? Perguntas que vocês querem saber, mais alguma informação? Senão hoje a live vai ser curtinha mesmo, justamente porque como a gente fala sozinho, não tem tema, não tem coisa para falar e às vezes a gente não quer ficar incomodando os colegas. Semana que vem tem a Camila Chabrando. Vamos falar também de famílias concomitantes dentro da sucessão. Bem legal também, né? Quando tem, justamente, a gente vai trazer a outra parte, né? Quando existe duas famílias, não é amante, ok? Famílias concomitantes, aquela onde uma não sabe da outra, e vamos trazer. Vamos lá, fico assustada com a banalização da instituição família. É um afrouxamento muito grande. Fico realmente assustada. Verdade. A questão família, tá? Isso a gente vai até também falar isso na live que vem. Abrange hoje em dia muita coisa. Você sabe qual? Ao mesmo jeito, do mesmo tempo, né? Que é o que eu sempre falo. Do mesmo tempo que eu sempre digo que o direito de família, ele é bom porque ele analisa caso a caso, a subjetividade dele é absurda. E isso, às vezes, faz com que dá uma diferença, né, de patamar, de querer, de situações preocupantes, tá? Muito preocupantes. Então, é assim, ao mesmo tempo do que é família tradicional na cabeça de uns e na cabeça de outros não, e faz valer direito, e faz valer algumas situações, ela também corre um pouco do risco, porque quando você abrange demais, a gente abre demais esse leque, começa a criar muitas exceções para a regra,
começa a complicar, porque a gente começa a ter muita brecha do que não, sabe? Muita brecha, e aí começa a desvirtuar, e é onde começa a dar os problemas e os entraves emocionais. Quando eu tava só falando para vocês em relação ao tipo de relacionamento, o jeito que a gente vem vivendo, só para encerrar aí pro pessoal, o que eu falo? Eu falo assim, o judiciário não tá dando conta. Por quê? Porque a gente tá trazendo isso, um pouco de meia-culpa nossa dos advogados, ok? Estamos trazendo a judicialização das emoções dos nossos clientes. Então, assim, o pessoal não consegue conversar. Eu tô numa leva muito grande, entendeu? Numa leva muito grande, onde, assim, faz o acordo e não conseguem cumprir porque não há comunicação. Então, a gente está judicializando muitas questões que não tinham que estar ali. E aí o judiciário está super afogado, os juízes super irritados com isso tudo, bem complicado. A experiência nos diz que os relacionamentos têm compartimentos. O amor em uma gaveta bem separada e as reivindicações e o direito que o outro estabelece em outras muitas gavetas. É verdade. Só que a gaveta, né, a Gracinha é uma amiga nossa de coração, assim. Amo de paixão. Beijo, Gracinha. É uma gaveta que ultimamente não se abre. Não se abre para nada. Não se abre para relacionamentos a dois, não se abre para relacionamentos familiares, não se abre para gavetas dos amigos, relacionamentos rasos. Então, assim, eu vou falar, eu acho que a gente tende, numa grande maioria, a passar uma vida inteira sem saber o que é um amor de verdade, entendeu? Eu vejo muito, você vê falar assim, ai, tem pais se matando por guarda de filhos e tal. Isso é amor. Porque normalmente eles estão brigando aqui e a criança tá aqui, tá bom? Então o nível da briga é outro. É por eles, tá brigando por eles. Então assim, as pessoas estão rasas, sabe? No amor, na vida e tal. Vamos ver o que a Dé colocou. Dé, que prazer ter você aqui, menina. Louca pelo nosso curso do mês que vem. Caraca, Aninha, eu estava pensando nisso. Só não sabia falar difícil assim. Judicializando os sentimentos. É isso. É isso, não tem jeito, sabe? Diálogo cada vez mais raro, as pessoas não constroem relacionamentos porque isso exige investimento emocional, atenção e paciência. E como elas não conseguem ter, né, o amor próprio, a questão, não sabem o que é ceder, elas não querem perder nada. Então, para que eu fui ferida? Para que eu vou entrar num novo relacionamento para passar tudo aquilo? Eu não vou mais investir tempo naquele relacionamento, na próxima pessoa. Você sabe o que eu defino? E eu vou falar, gente, eu não me tiro desse público. Porque depois que você tomou o baque, né? Depois que você divorcia, depois que você toma o baque, até que você recupera, que você passou pelo luto, né? Que você recupera tudo, leva um tempo. E aí sabe como que eu defino? E eu vou falar, é vergonhoso isso. É vergonhoso. A gente tem preguiça. Gente, a pior sentimento, eu acho que... Vamos colocar de pecado, que eu odeio, né? Isso... Pecado, né, capital? É um dos 7 pecados. Preguiça. É um dos piores. Entendeu? E aí, o que acontece? A pessoa tem preguiça. Você tem preguiça de se relacionar. Você tem preguiça de se abrir. Você tem preguiça pro novo. Você tem preguiça de tudo. Tem preguiça de sofrer, viver o luto e passar. A gente tá vivendo no mundo fast. Tudo muito rápido, tudo... E eu achei que piorou muito depois da pandemia. O que é que a Débora colocou? Você não acha que essa judicialização só reforça e aumenta o buraco? Certeza, Débora. Certeza. Você sabe por que só aumenta o buraco? E aí eu vou te explicar. Porque o juiz que vai julgar é mais um. E é isso que eu tava falando, né? Do bom e do ruim. Você quer que ele sente e leia aquela história. Às vezes a gente escreve 50 folhas. O juiz bate o olho em 3 coisas e manda ver. Ele joga aquilo num caso geral, sabe? Ele meio que separa em caixinhas isso. E julga, ele não vai analisar, ele não vai te escutar, ele não vai fazer nada. E aí aquela parte não tem aquela ânsia, né? Aquela ansiedade que ela tinha de resolver o problema. E aí ela continua não escutando. Vou só contar pra vocês. Sexta-feira à tarde me liga um cliente falando pra mim, poxa, a minha ex não quer pegar meu filho, não sei o que lá. Tem que ligar pra advogada dela, não sei o que eu faço com a criança, não sei o que. Porque ele tava devolvendo. Meu, chegou na hora. Aí, sabe, eu liguei pra advogada da outra parte que não conseguiu me atender. Aí, sabe quando eu desliguei o telefone? Eu falei, caraca, meu,
Isso não é minha responsabilidade resolver o que a criança, onde que a criança vai ser deixada. Sabe o que eu me senti? A tia da escola apartando a briga do mimimi pelo brinquedo, entendeu? Não é meu papel. Por quê? Porque simplesmente não conseguem dialogar. E o juiz não vai fazer isso, entendeu, Dé? Ele não vai trazer isso. Então, o que acontece? A gente não consegue ter a resolução. Por quê? Porque as partes não querem conversar, as partes querem pronto, acham que a sentença é aquilo. E cada vez eu tenho que chegar para o juiz e falar, então, excelência, os dois estão brigando, dá para o senhor colocar que, assim, que é 6h15 em ponto, a 6h15 em ponto, que tem que ser assim. Eu tenho que ensinar a ser paz. E aí existe uma coisa hoje dentro da justiça, para quem não sabe, que chama oficina de paz. Para quê? Para ensinar as pessoas a criarem, educarem. Deixa eu só colocar aqui. Falo isso porque eu já vi cada absurdo que eu teria tudo para não acreditar em relacionamentos. E graças a Deus fui pela contramão do senso comum. Ainda bem, Edu, um fofo, né? Também estou feliz por estar aqui e vê-la mesmo no vídeo. Saudades, minha amiga. Mas é isso mesmo. Combinado? Nossa, de relacionamento sugar a relacionamentos, a questões de escola de paz, a gente transita, né? Numa grande coisa. Vou deixar hoje vocês um pouco mais cedo, combinado? Tema um pouco mais leve, um pouco mais polêmico, porém, né? Um pouco menos didático de se explicar, não sei como dizer isso para vocês, de uma maneira mais leve, só para pensar. Talvez sejam judicializações, um relacionamento, a contratualização, contratos sugars, contratos de namoro, termos de união estáveis, pactos antinupciais. Sempre o quê? Judicialização das relações, sempre visando nunca o afeto, porque ninguém coloca ali naqueles termos de que você é obrigado a amar o outro, é obrigado a ceder, é obrigado a entender, compartilhar do dia, compartilhar da sua vida, amar, beijar, fazer aquele relacionamento dar certo, andar de mão dada com vontade, viajar, fazer. A gente traz que se o que eu juntei é meu, o que você juntou é seu, as coisas difíceis, a gente só pensa no bolso, a gente só pensa no que eu vou deixar de perder, sem levar em conta que o que você está perdendo é a sua vida, a chance de amar de novo, a chance de se reconstruir e principalmente de ser alguém melhor. Combinado? Realmente, Lu, juízes frios, esgotados, intolerantes. E nós, advogados, psicólogos e mediadores. Bem isso. Gracinha, um beijo pra você. Beijo pra todo mundo que entrou. Live sempre fica gravada aqui no canal. Compartilha, curte. Tem lá tudo no YouTube. Sempre a gente traz temas diferentes pra vocês. Os stories, gente, eu vou só falar. Tenho que dar a palmatória. O meu cara de publicidade, o cara é perfeito. Ele faz cada story, gente, cada coisa. Eu sei que tem semanas melhores, semanas piores para todo mundo, semanas mais corridas. Mas vão lá, dá uma curtida. Olha, a gente sempre procura trazer uns temas tão diferentes. Quem tiver tema, assunto que quiser deixar pra gente de ideias, tá? De temas. Quem quiser participar de live comigo, não precisa ser advogado, não precisa ser juiz. Bater papo, às vezes a pessoa faz alguma coisa tão diferente, traz alguma coisa tão interessante. Semana passada a gente falou sobre hipnose. Gente, é maravilhoso fazer hipnose, é maravilhoso fazer esses cursos que a gente faz de autoajuda. Adoro bater papo com psicólogo. Não que a turma do direito seja ruim, não, mas é para trazer conteúdo leve. Isso daqui é um canal, é uma maneira da gente se portar, é uma maneira da gente se ver, é uma maneira da gente estar junto aqui uma tarde. Pra mim isso daqui não é merchan, pra mim isso não é números, isso daqui é bate-papo entre amigos, tá bom? Carol Haran, não deixei um beijo pra você, minha amiga. Beijo. Beijo, Lu, beijo pra todo mundo. Uma boa tarde, uma boa quarta. Até semana que vem.